Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Abra. Ô, gente. Deus é bom, viu? O diabo não presta, né? Essa é uma grande verdade. Aleluia. Então, culto de oração, vamos falar de oração. Glória a Deus por isso, né? Aí a pessoa pensa, ai, de novo, lá vai falar. Sim, é segurança para nós ouvirmos sempre as mesmas coisas. Que muitas das vezes a gente escuta as mesmas coisas e às vezes a gente não pratica as mesmas coisas. Olha que interessante. Então, se Deus está falando as mesmas coisas, é porque provavelmente a gente não está praticando a mesma coisa. Não é assim? Quando a gente tem criança, quem tem filho sabe que a gente precisa repetir as mesmas coisas várias vezes. Até que um dia aquela criança, você não precisa mais falar aquilo. Vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai escovar o dente. Vai chegar um dia que você não vai precisar mais mandar escovar o dente, porque ele já sabe escovar o dente. Não é assim? Então, Deus fala conosco da mesma maneira. Aleluia. E hoje eu quero falar para vocês alguns benefícios que nós temos na oração. Alguns benefícios que nós temos quando nós nos dedicamos à oração. Amém, queridos? E aí a gente já sabe, né, o significado de orar. Nós sabemos que a oração não é um monólogo, onde só eu falo, e aí eu viro as costas e saio. Não é assim. A oração nós sabemos que ela é um diálogo, não é assim? Nós aprendemos isso. Quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus. Nós estamos falando com Ele. E quando você fala, você ouve. Não é assim? Ninguém fica falando sem parar no ouvido do outro. Eu tenho um sobrinho meu que ele é muito engraçado. E ontem, eu fui lá na casa da minha sogra. E ele mora com a minha sogra, né? Ela cria ele. Gente, ele começa a falar, ele tem o quê? 5 anos? 5 anos. Ele começa a falar e ele dispara. Parece que ele abriu um negócio e ele começa... E aí eu olhei para ele ontem e falei, menino, que água de chocalho foi essa que tu tomou? E ele ficou olhando para minha cara, que água de chocalho? E continuou. Eu falei, tá, agora eu posso ir embora. Ele, não, espera. Eu falei, Jesus, aí isso me veio na minha memória. E eu pensando, imagina com Deus. A gente começa a disparar, né? Isso. Aí Deus fica, sim, eu posso falar agora? Não, calma, só um pouquinho. E agora? Não, calma, não acabou, porque a vizinha... E Deus fica esperando o momento. Aí na hora que você vai falar, ele vira as costas. Porque o meu sobrinho fez isso comigo ontem. E na hora que eu fui falar com ele, ele virou as costas e foi brincar com outra coisa. Eu falei, oxi, fala, não deixa eu falar. Calma, tia. E com Deus, às vezes, a gente faz a mesma coisa. Acaba que a gente começa a falar e não dá a oportunidade de Deus nos trazer uma instrução. Nos trazer aquilo que a gente precisa ouvir. Que muitas das vezes, você nem precisa falar. Muitas das vezes, só de você se sentar e falar, pai, eu preciso ouvir essa instrução. O que eu quero? O que o Senhor quer que eu faça? Como que é para me trabalhar isso? Como que é para me fazer com isso? E parar e ouvir realmente o que Deus tem para falar para nós. Porque Deus, Ele nos criou para termos relacionamento com Ele. Ele não nos criou para que a gente vivesse uma vida alheia como se Ele não existisse. E só lembrar dEle na hora do apuro. Porque tem muita gente que na hora do apuro fala, ai meu Deus, só fala essa palavra, ai meu Deus. Na hora do apuro, do desespero, né? Assim, é ligeiro, lembra de Deus. Estava conversando com uma pessoa, falou, engraçado que as pessoas quando estão passando apuro lembram de Deus. Acaba que a gente, como muitas das vezes, acaba lembrando de Deus na hora do apuro. A vida está um mar de rosas, então é Deus lá e eu aqui. Eu vou viver na minha vida. E na hora que começa a vir um desafio, ai meu Deus, aí volta, me ajuda Deus, e agora Deus? Né? E a gente não pode deixar que isso vire na nossa vida. Ele não pode deixar que isso seja uma rotina na nossa vida. De jeito nenhum. Deus quer relacionamento. Ele quer conversar com você. Amém, queridos? E Ele nos fez sacerdote para isso, para que a gente tivesse acesso a Ele. Antigamente, no Velho Testamento, quem tinha acesso a Deus era apenas os sacerdotes. Eles podiam entrar no Santo dos Santos. Era apenas eles. Eles faziam uma expiação e entravam, para poder interceder pelas pessoas. E agora não, nós somos o sacerdote. Não é assim que Deus diz? Nós somos sacerdócio real, ou seja, você tem todo o acesso.
Você não precisa de ninguém para intermediar por você. Você vai e entra em acesso com Deus e fala com Ele. Amém, queridos? Aleluia. Então, eu quero falar para vocês que quando a gente ora, quando a gente tem esse diálogo, quando a gente começa a se conectar com Deus, a gente vai ter, sabe, alguns benefícios, produzir algo com, eu diria um fruto. Não chega a ser um fruto, mas nós temos benefícios quando nós oramos. Amém? Orar não é só repetir. Uma vã repetição. Muitas pessoas vivem de vã repetição. Todos os dias a mesma oração. Já viu criança quando começa a orar? Ela todo dia faz a mesma oração. Não é assim? Você fala, criança ora. Aí ela ora sempre a mesma oração. Aí um outro dia ela aprende uma nova parte da oração. Aí ela ora uma outra parte, mas ela repete aquela que ela sabia desde o início. Não é assim? Então Deus não está esperando de nós uma vã repetição. As crianças fazem sem entendimento. E Deus escuta elas com toda certeza. Sabe? Deus está ouvindo aquela repetição dela, porque foi assim que ela aprendeu. Mas a gente não é mais criança, nós estamos crescendo, amém? Aleluia! Sim, vai ter um momento aquele que aprendeu a orar, em algum momento ele vai ficar repetindo uma mesma oração, porque ele ainda não sabe orar. Mas nós estamos crescendo, não é assim? Aleluia! Então, quando nós oramos, nós obtemos paz em meio ao caos. Vamos ler em Filipenses 4, versículo 6, na NTLH. Filipenses 4, versículo 6 diz, não se preocupem com nada. Ó, não se preocupem com... É para se preocupar com alguma coisa? Com nada. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Deus está dizendo, olha, você não precisa se preocupar com nada. Com nada. Nada, sabe o que é nada? Nada. Pode ser o vendaval que for, não se preocupe com nada. Em certo momento, Jesus estava dentro de um barco, e o barco balançando, e os discípulos desesperados. Jesus estava preocupado com o quê? Nada. Jesus estava deitado, com a cabecinha no travesseiro, dormindo, enquanto o barco balançava. Então, quantas das vezes a gente tem que parar e pensar, o que Jesus faria nessa situação? Dormiria? Então, bora dormir. E aí ele diz... O que vocês precisam, peçam a Deus e orem sempre com o coração agradecido. E a nossa vida tem que ser uma vida de ação de graças a Deus o tempo todo, queridos. O tempo todo. Ah, Lorena, mas você não sabe o que eu estou passando. Ah, Lorena, mas você não sabe qual é o problema. Ah, Lorena, mas você não sabe como está a minha finança. Ah, Lorena, mas você não sabe... Ei, Deus disse para não preocupar com nada. É nada. Se Ele dizer nada, é nada. E se Ele diz que é para me pedir em oração, eu peço em oração e agradeço e confio que Ele vai resolver aquela situação. Porque aí Ele diz que a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Ei, quando eu não me preocupo com nada, quando eu entrego tudo nas mãos do Senhor, quando eu confio no Senhor, Ele diz para mim que a paz dEle vai entrar e vai fazer o quê? Guardar o meu coração e a minha mente. É a paz dele. Mas quando eu decido entregar, enquanto eu continuo com aquilo na minha mente, trazendo, sabe, preocupação o tempo todo, a paz de Deus não tem como trabalhar. E aí você vai viver uma vida perturbada, vai viver uma vida pesada, com fardo pesado, e Deus não quer isso para nós. Então, no momento de caos, de desafios, a gente tem que dizer a Deus o que a gente está passando e o que a gente está precisando. Eu não preciso ficar toda hora ligando para um e para outro. Kelly, me ajuda. Carlene, e choramingando. Gente, Deus está falando que é para falar com Ele. É para entregar em oração para Ele. Ah, mas agora eu não posso pedir para o irmão orar. Pode. É diferente. Quando eu falo para o irmão, me ajuda em intercessão, me ajuda em oração nisso aqui. Pronto, isso não está dizendo preocupação. Preocupação é quando eu ligo para a Kelly de manhã cedo, no domingo, 5 horas da manhã, e falo, Kelly, eu não sei se eu consigo correr esses 5 quilômetros, Kelly, me ajuda. Sabe? Não, Deus está falando, entrega para mim as suas preocupações. O que está passando? Se é um problema até com a corrida, um dia eu falei para Deus, Deus, o meu joelho, deixa eu contar para vocês o testemunho da corrida. Meu Deus, vai dar tempo. Eu estava... comecei a treinar porque eu, obesa, e aí meu joelho travava, dava uns estralos assim, sabe aquelas portas velhas? Que era meu joelho. De vez em quando ele ainda faz. Aí,
Eu fui num ortopedista e aí ele me deu um laudo lá de condropatia, condro não sei o que, tanta condro, e falou assim, você não pode exercício de impacto, você não pode isso, não pode aquilo, falou um monte de coisa, falou, se você fizer, seu joelho vai acabar. Aí eu falei, vala, meu Deus, aí eu fui pra casa, né, com aquilo. Aí naquele momento, Satanás falou, viu, você não dá conta, por isso você não dá conta de subir escada, por isso você não dá conta disso, você vai ficar gorda, porque você não pode fazer um cardio, nada. Aí eu fui pra casa e fiquei com aquilo, né? E aí quando foi de manhã, eu fui orar e eu falei, Deus, eu não aceito esse diagnóstico na minha vida, o Senhor não me fez assim. E eu falei pra ele, eu quero correr, eu quero ficar fitness, eu quero ser uma pessoa que meu joelho corresponda àquilo que o Senhor diz. Porque eu estou numa igreja que quando a gente tem algo para comemorar, quando a gente recebe uma bênção, a gente corre. Eu falei, eu não quero chegar lá na igreja e eu não conseguir correr, porque meu joelho está travado. Eu falei, eu vou correr. E eu conversei com Deus e ele falou assim, minha filha, tudo você pode. Eu falei, é mesmo, tudo eu posso. Aí eu comecei a correr. E meu joelho nunca deu problema. E não vai dar, porque o Senhor me garantiu cura. Amém? Então, são coisas tão simples e às vezes a gente fica preocupado com coisas que Deus está dizendo, olha, eu me preocupo com os mínimos detalhes. E a gente pode entregar para Ele. Não precisamos guardar preocupações. Não precisamos ficar preocupados com nada. Ele diz, olha, a minha paz, que ninguém entende. Tá aquele caos. E você olha para a pessoa e fala, nossa, e ela tá calma desse jeito? Sim, é para estar calmo daquele jeito mesmo. No meio do caos, no meio do desafio, é para você estar calmo sim, porque você confia no Senhor. Amém, querido? Então, a oração também, ela é para trazer intimidade com Deus. No Salmos 25, no versículo 14, diz, o segredo do Senhor é para os que o temem, e eles lhe fará saber o seu conserto. Ou seja, quem compartilha segredo com quem você não conhece? De jeito nenhum. Meus segredos é com meu marido, com a minha amiga Aline, a gente tem segredos. Porque eu confio, porque eu sei que se eu falar com a Aline, eu falar com meu marido, ninguém mais vai saber. Eu sei que se eu conversar com eles algo, eu não vou ver no Jornal Nacional. Eu tenho certeza disso. Entende? Mas com Deus, Ele também tem coisas para dizer para você. A gente não precisa ser pego de surpresa, queridos. Não precisamos mesmo. Deus quer nos compartilhar o que Ele tem para a nossa vida. O que vai acontecer, como que vai ser. Ele deixou a sua palavra dizendo como ia ser o fim. Você acha que Ele precisa guardar segredo? Agora, se você não se interessar em ouvir os segredos dele, aí realmente, não é Deus que está errado, é eu que estou errado. Se eu não paro para ouvir o que Deus tem para mim, então eu não posso dizer que Deus tem mistérios. Porque Deus não tem mistérios. Ele quer compartilhar com você. O que você está precisando? O que está acontecendo do seu futuro? Estava conversando uma vez com uma amiga, ela falou que Deus mostrou para ela tudo o que ia acontecer. Deus mostrou para ela tudo o que ia acontecer. E assim aconteceu, porque Deus não guarda segredo. Principalmente para os filhos. Principalmente para os filhos. Se você é filho de Deus, você tem todo o direito de saber o que vai acontecer. Independente do que seja, tanto na sua família, contra os seus amigos, seus parentes, um acidente, algo que vai acontecer no país, Deus não tem segredos. Ele está aqui, Ele quer nos compartilhar. E para que Ele quer nos compartilhar essas coisas? Para que a gente faça o quê? Ore. Para que haja uma intervenção divina. Deus não pode agir na terra se não tiver quem ore. Porque Ele não é um invasor. Ele deu a terra aos homens. E quem é que está aqui na terra? Eu e você. Quem é que vai interceder por situações que Deus vai nos compartilhar? Eu e você. Se Ele te compartilha algo, é porque você precisa fazer algo com essa informação. Não é para botar a boca no trombone no Jornal Nacional. É para você orar. Né? Às vezes a pessoa recebe algo de Deus sobre uma pessoa ou sobre determinado assunto. Aí vai lá para a internet. É porque Deus me disse isso. Orou. Não, muitas das vezes só quis a mídia. E Deus não está esperando de nós mídia. Ele quer de nós uma ação. Ele quer de nós que nós pegamos junto com Ele e falamos, olha Deus, eu vou me colocar na brecha. Eu vou interceder nessa situação. Nós estamos vendo a situação do nosso país, nós estamos vendo a situação das famílias, nós estamos vendo as situações dos jovens, dos adolescentes, das crianças. E o que nós estamos fazendo com essas informações? E quantas coisas Deus quer nos compartilhar do que vai acontecer, do que está prestes a acontecer e nós não estamos dando ouvido? Porque nós não estamos nos achegando a Ele. Não estamos parando para ouvir os segredos que o Senhor tem para nós. Quantos segredos Deus quer nos compartilhar? Para que nós entremos, sabe, na brecha e falar, Pai, eu vou intervir nisso aqui. Eu vou pegar junto nessa situação. E o Senhor vai ter uma intervenção divina nisso aqui.
Sabe, queridos, Deus conta conosco. Nossa vida tem que ser uma vida de oração, atentos, sensíveis, intercedendo. Sabe quantas coisas o Senhor quer que você evite? Sabe, às vezes tem situações que é para ser evitadas, mas você não parou para ouvir. Eu não parei para ouvir. Quantas situações o Senhor já aconteceu na minha vida e eu não parei para ouvir? Tinha uma percepção ali, mas... Sabe quando você sente que algo vai acontecer, mas você não tem aquele discernimento? E muitas das vezes a gente, na distração do mundo, a gente deixa passar. Não, já eu oro. Daqui a pouco eu vejo. Daqui a pouco eu faço. E quem ouviu toda terça hoje, estava falando sobre a procrastinação. E quantas vezes a gente procrastina isso? Deus está te sinalizando algo, você está com algo assim arranhando dentro, você fala, tem algo errado. Mas você fala, daqui a pouco eu faço isso. E nesse daqui a pouco passa um dia, passa 2 dias e acontece o quê? Algo, aí você fala, ai Deus, por que o Senhor não me disse? Por que o Senhor não me avisou? Ele estava tentando. E muitas das vezes a gente não deu ouvido. Muitas das vezes Deus está dizendo, não vai por esse lado, não vai por aí, vai por aqui. Não faz assim, faz assado. E a gente não está dando ouvido, muitas das vezes. E deixando passar aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas das vezes a gente não está dando crédito à voz do Espírito. Ah, Lorena, mas eu não sei como é que faz isso. Então a gente precisa mergulhar mais. Como, Lorena? Orando, largando a preguiça, sabe? Deixando a preguiça de lado. Não sei como orar 1 hora, que o fulano disse que ora 3 horas, o irmão Reagan orava 3 dias. Como é que eu faço? Eu tenho que dar conta da casa, do menino, do cachorro, de todo mundo. Tenho que servir na igreja. Como é que faz 3 dias de oração? Deus não está te pedindo 3 dias de oração, não está pedindo 2 horas de oração, Ele está pedindo um tempo. Quanto que é o seu tempo? Eu consigo tirar 10 minutos. Então, você está priorizando falar com Deus 10 minutos. Agora, muitas das vezes a gente tem tempo para tudo, menos para ouvir o Espírito. Muitas vezes a gente dá tempo para tudo. Esses dias eu acordando de manhã, cedo, para fazer umas corridas esquisitas. E eu falava, né? Nossa, eu não consigo acordar cedo. Não consigo acordar cedo. Acordar cedo não é para mim. 5 horas da manhã eu ficar acordando cedo. Não consigo acordar às 5 horas da manhã. Aí no dia da corrida acordei 5, né? Aí Deus falou para mim, engraçado. Só falou isso, né? Engraçado. Aí eu, engraçado, eu vou até orar. Aí eu falei, Deus, me perdoa, mas eu não consigo acordar todo dia 5, mas eu acordo cedo. E aí, em casa, eu costumo acordar um pouco mais cedo do que o horário dos outros, né, para orar, mas não acordo 5. Mas um dia eu ficava falando, né, eu não consigo acordar 5, eu não consigo. Mas para outra coisa eu consegui. Aí eu fiquei tão envergonhada, levei uma lapada, eu só ouvi Deus falando igualzinho eu falo, engraçado. Falei, é engraçado mesmo, Deus. Que vergonha que eu falei... Meu Deus, eu realmente, né, eu não dou conta. Dá sim, Lorena, mas quando é algo que você tem interesse, você dá conta, né? Quando é do seu interesse, quando é da sua vontade, quando o seu, né, sua alma quer. Eita! Quem nunca acordou cedo para ir para a praia? Meu Deus, eu não acordo 5 da manhã, na Paraíba acorda 4. Por quê? Porque o sol nasce 4h30. E aí você está super disposto 4 horas da manhã para ir à praia. Mas para orar, irmão, será que a gente tem essa disposição toda? 4 da manhã? Não se condene, porque eu também já levei o puxão. Sabe? Então a gente tem que pensar o que a gente está priorizando. Não estou dizendo para você agora, todo mundo tem que acordar de madrugada, não. Mas priorize Deus no seu dia. Sabe? Está ali orando o tempo todo. Está em espírito de oração, atento. Às vezes a gente se distrai tanto e a gente até esquece de Deus durante o dia. Vai lembrar de Deus na hora de dormir. Quando você olha para cima da cabeceira, está a Bíblia, e você fala, Vige, vou agradecer agora, pelo menos o dia. Fez uma oração de manhã para agradecer porque acordou e uma oração de noite que agradecer que vai dormir. A gente não pode viver uma vida assim. A gente tem que estar o tempo todo sensível, lembrando de Deus o tempo todo, porque Ele não esquece de você. A humanidade é imensa, mas Deus está o tempo todo de olho em você. Para você não cair, para você não fazer isso, para você não fazer aquilo. Para não te guardando dos perigos, não é assim? E a gente às vezes deixa Deus de lado, se distraindo com tantas coisas. E a gente precisa estar mais sensível, orando em outras línguas, tendo um espírito de oração, de gratidão, agradecendo a Deus o tempo todo. Agradeça ao Pai,
Sabe, muitas vezes eu estou dentro do carro, deixo na escola e eu volto agradecendo. Aí eu vou fazer não sei o quê, estou sozinha dentro do carro de novo, eu já aproveito para falar com Deus. Porque quando os meninos estão dentro do carro, acaba que é muito chato, eles fazendo barulho ou não. Às vezes vai todo mundo em silêncio, aí eu vou aqui na minha mente conversando com Deus. Mas a gente tem que estar o tempo todo nos lembrando do Senhor. O tempo todo nos lembrando da intimidade que Ele tem com nós, da paz dEle em nossas vidas e de sermos intervensores, de sermos intercessores nessa terra. Amém, queridos? E com esse entendimento, vamos estar orando, sabe? Hoje, vamos interceder, vamos estar falando com o Pai, intercedendo por coisas que a gente sabe que está acontecendo. Veja se tem alguma instrução. Senhor, o que é para mim orar hoje? Sobre o que o Senhor quer que eu fale hoje? Sabe? Muitas vezes a gente faz umas orações tão aleatórias e Deus está esperando você estar disponível para falar algo para você sobre o que você vai interceder. Nem sempre é para a gente orar, nem todo dia tem um motivo de oração, mas você pode buscar um motivo de oração. Eu vou orar pela minha igreja, eu vou orar pelo Brasil, eu vou orar pelos missionários, eu vou orar pela família, eu não sei. Mas busca, Deus sempre tem algo para compartilhar. Sabe, Ele conta conosco. Ele conta com a gente para que nós venhamos fazer a diferença nessa terra. Olá, que bom que você permaneceu até o final conosco. E eu tenho certeza que você recebeu uma excelente palavra. Eu gostaria de apresentar a você um presente da parte do Pai, porque Ele tem muito mais para nos oferecer. E se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu gostaria que você repetisse comigo essa oração. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que você morreu naquela cruz por mim e me livrou de todos os meus pecados. E eu entrego a minha vida, de fato e de verdade, ao Senhor. Amém? E se você fez essa oração comigo e está até esse momento conosco, eu gostaria que você preenchesse esse link que está aqui abaixo. E nós entraremos em contato com você. Amém? Siga na prática desta palavra.